Shalom Adonai. Mais uma vez estou aqui à procura ou se agregar com pessoas adoradores, com pessoas que quer e precisa, necessita de sentir a presença de Deus. Necessita de sentir a presença do Espírito Santo, a presença que alegra, que desfaz o mal, que desfaz a angústia, que desfaz a depressão, a ansiedade, que desfaz a intriga, que reajunta a família, como o provérbio fala, que é tempo de espalhar e é tempo de ajuntar o que foi espalhado. E nesse provérbio fala tudo isso, sobre que é tempo de chuva, há tempo de colher o que se plantou, há tempo de arrancar e é tempo de plantar. E estamos num movimento que a Terra tem mostrado para a gente, que é o movimento do começo do fim. Movimento que a palavra fala que, as escrituras falam que é o princípio das dores. E o princípio das dores são coisas que nós seres humanos não estamos preparados para enfrentar. Por isso eu sempre falo, a partir de uns vídeos meus para cá, ore pelo Brasil, jejue pelo Brasil, porque nós somos privilegiados por muitas coisas que o Eterno não deixa acontecer aqui no Brasil. Mas a gente não estamos, como eu posso dizer, não é que isso não vai acontecer, as coisas que estão acontecendo lá fora, no Brasil, fora do Brasil, como no Haiti, que uma ilha toda, né, pegou fogo, muitas pessoas se escondeu no mar para sobreviver, não deu tempo de correr. Isso tudo a Bíblia fala para nós, que não dará tempo, será como um dia normal, como todos nós estamos vivendo. Deus irá nos visitar, nos buscar, para a glória dele. Então peço humildemente que nós brasileiros e quem estiver ouvindo, vendo esse vídeo, ore para o Brasil, ore para outros países também que estão com problemas muito difíceis de lidar, com a dificuldade de alimento, com a dificuldade de ir e vir, como as mulheres árabes que, se deixar um pedacinho do cabelo para fora do véu, elas são ela apanha, provavelmente, assim, né, a palavra propriamente dita, elas são castigadas apanhando, porque deixou um pedacinho do cabelo para fora do véu, ou porque não calçou a meia de acordo que tampe todo o pé. Isso são coisas que nós brasileiros temos que glorificar, adorar ao Todo-Poderoso, porque nós não precisamos disso para adorar. Nós adoramos sem necessidade de tampar o nosso cabelo, de cobrir o nosso rosto, como no Afeganistão, que as mulheres, mãe de família, as mulheres no Afeganistão, a mãe de família não pode mostrar o rosto, não pode mostrar nada no seu corpo, toda coberta.
Gente, crente, vou falar crente, vou falar pessoas que frequentam a igreja. Gente, vamos dar valor a esse privilégio que a gente tem de ir para a igreja, qualquer uma igreja, Assembleia Batista, Renascer, Cristo Vive, Maranata, Congregação Cristã do Brasil, qual for a religião, não importa. O que importa é o que o Pai fala na palavra. Que os verdadeiros adoradores adorarão de espírito e verdade. O que eu vejo nesses lugares que eu fico assistindo o YouTube, eu vejo muitos canais de televisão, não, de YouTube, que fica falando um crente do outro, que ele fez, deixou de fazer, que isso está errado, que aquilo está errado, que esse crente não podia aceitar aquele crente fazendo isso. Eu acho muito errado também dar nome aos bois. Então, por isso eu não tô dando nome aos bois. Então, tipo assim, gente, a gente não tá nesse momento de ficar criticando. Aquele pastor fez errado, aquela ovelha fez errado. E a gente tem que se ajudar. A gente tem que se apoiar um no outro. Um crente, um cristão, um que tenha fé em Deus, se apoiar um no outro. Porque estamos no princípio das dores. Não é ficar criticando aquele que deixou de fazer, ou que fez errado. Explica para ele como fazer certo. Você tem condição de fazer certo? Faz. Mostra para ele que você tem condição de fazer certo. Não fique fazendo coisas que entristecem nós que estamos a ouvir, a ver esses vídeos que estão mostrando. Pelo amor de Deus, são tanto canal que fica vigiando a vida do outro. São um canal que é aberto para vigiar a vida dos artistas, dos cristãos, dos políticos, dos Illuminatis, tanta pessoas que abre canal somente para fazer isso, para ganhar like, para ganhar visualização, para ganhar engajamento. Gente, não temos esse tempo para isso hoje. Em nome de Yeshua HaMashiach, temos tempo de concordar um com o outro. A Bíblia fala lá em Amós 2, o que será concordado na terra será concordado no céu. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a santidade entre nós e Deus, porque a Bíblia fala que o que nos separa dele são as nossas iniquidades. As nossas iniquidades que faz a gente se separar. Pode perguntar, o que é nossa iniquidade? Não querer perdoar. Não, isso aí fez muito comigo, isso daí eu não perdoo nunca. Nunca. Deus me livre, isso daí não tem como perdoar, perdão. Matou meu filho, matou a meu marido. Gente, a gente não somos nada. A gente somos o que todo mundo vai ser um dia, ir por pó da terra. Você pode ter o dinheiro que tiver, ou pobre, o tanto que você for. Todo mundo vai para o mesmo lugar, o buraco da terra. O problema é depois, no mundo espiritual. O depois no mundo espiritual, quem vai receber você? Deus ou os demônios? Até quando a gente vai ficar pensando no que o outro fez com a gente e não perdoar o outro? Não conviver, perdão, é conviver com a pessoa com quem te machucou, te magoou, te feriu. E outra coisa, ninguém que vai machucar a gente, que vai magoar, enfiar uma faca assim, rodar e puxar assim, sair sangrando tudo, não é o vizinho, não é o moço do banco, o moço da padaria, porque eles não nos atingem. Isso não vai, pode fazer o que for que eles não nos atingem. Quem nos atinge é nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos, nossos amigos.
Amigos íntimos que a gente pensa assim, esse amigo é para a vida toda, amigo muito fiel para mim. Poxa, eu nunca consegui esse amigo, tenho ele, vou guardar muito bem guardado para ter ele sempre. Mas não é dessa maneira. Eles vão nos magoar, vão nos afligir, vão nos fiar a faca assim e rodar assim e trazer. De forma que vem me machucando, vai nos machucar cada vez mais quando estiver tirando. Entrou, dói com força. E vai saindo, dói mais com força ainda. Esse é meu apelo. Para todas as pessoas que têm fé em Deus. Não é crente só. Crente é pessoas que têm outros tipos de religião, mas que acredita no Deus Todo-Poderoso. Tem gente que é ateu também. Eu peço que as pessoas que é ateu entendam o mistério da vida, o mistério de ter um Deus. Porque se procurar ter se procurar ter realmente assim, não, eu quero entender. Eu sigo Leandro Carnal por ele ser um filósofo que fala muitas coisas interessantes. E ele é ateu. E não quero falar só para ele, se esse vídeo alcançar ele. Mas eu quero falar para todas as outras pessoas, que tem bastante pessoas. Gente, tem tantas formas de acreditar que existe um Deus que zela por nós, que nos faz milagre, que entra na frente do inimigo quando ele quer nos destruir. E que Deus não permitiu que isso aconteça em nossas vidas. Que não precisamos discutir, nem ir muito longe, nem muito perto, para que o ateu entenda que existe um Deus. A ciência explica, a física explica, a espiritualidade hoje explica bastante, mais aberto, mas antigamente era mais fechado, porque as pessoas não aceitam ainda que a pessoa que estuda os livros ler os livros de Allan Kardec, ler os livros de Chico Xavier, entendam mais a espiritualidade. Então, existe essa coisa que não, isso eu não posso ler, não posso fazer porque não é da minha alçada. Mas a Bíblia fala em Filipenses que examinai tudo e reter o bem. Então, eu andei lendo, ouvindo alguns livros e falam muito sobre o que está acontecendo hoje, agora no Brasil e no mundo. Não que temos que seguir a doutrina espírita, mas temos que examinar as coisas para termos sabedoria em discernir, em fazer ações, atos propensos ao nosso dia a dia. E nem que as pessoas que são dessa espiritualidade espírita, que são da integração da fraternidade, que eles entendam mais ou menos do que os cristãos, os crentes, os pentecostais, o protestante. Mas ler, gente, ler, vamos ler. A ler até os livros apócrifos, ler e pede discernimento a Deus. Discernimento para que hoje, ou agora, a gente consiga livrar-nos, nos salvarmos. Porque a salvação já foi comprada com preço de sangue, com o Cordeiro na cruz, Yeshua HaMashiach. Eu estou falando de nos livrar, nos salvarmos aqui na terra, desses acontecimentos que muitos
acontecimento, pessoas não conseguem se livrar. Perde tudo, perde uma mãe, filho, a família toda. E às vezes fica só um. E Deus permite que fica só esse um para testemunhar a vida, que não é normal viver sem uma crença, acreditar no Criador, seguir o Criador, fazer a vontade dele, mostrar para o mundo que existe um Deus, a qual devemos prostrar-nos e adorar. É um Todo-Poderoso, é um Deus que não tem imagem, não tem formosura. Ele é o sou que sou. Ele pode ser o que ele quiser. Uma nuvem, ele pode ser o céu, ele pode ser o fogo, ele pode ser a lua, ele pode ser o sol. Ele pode ser o que ele quiser. Para Moisés ele falou, eu sou o que sou. Não tem explicação. Ele pode ser o que ele quiser ser. Ele é Deus, ele tem todo o poder, ele é o poder. Então não devemos nós, seres humanos, discutir quem é Deus, por que existe Deus. Devemos adorá-lo e respeitá-lo, como a sua palavra diz. E se a Bíblia fosse feita para falar tudo dele, ela não seria um livro desse tamanho. Ela seria um livro de vários, vamos dizer assim, andares, vários degraus. Mas Deus falou um pouco. Deus permitiu que um pouco fosse falado nas Escrituras Sagradas. E esse pouco é o suficiente para que nós tememos a Ele. Esse pouco é suficiente para que a gente pare com essa birrinha de ver o crente fazendo errado. Aí ele faz e também vou fazer. Ah, Deus perdoa ele, Deus vai me perdoar também. Verdade. Deus perdoa, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, irmão, a carapuça é para cada um de nós vestirmos. Se Deus te tocou para que tu não faça algo, que tu não use algo, que tu não mais se detém a algo que não é da vontade do Espírito Santo de Deus, da vontade de Deus. Pare, irmão. Ore, converse com Deus. Fale com o próximo. Eu preciso de ajuda. Me ajuda, por favor. Se aquele não te ajudar, vai ter outro para te ajudar, porque Deus fala que haverá esse tempo, né? Que pai contra pai, filho contra pai, mãe contra irmão, irmãos contra uns outros. E às vezes ninguém quer abençoar ninguém, ninguém quer agradar ninguém, como diz o falecido irmão Lázaro, ninguém quer pagar preço por ninguém. É verdade. Sinto muita falta da presença do irmão Lázaro na terra, porque os louvores dele estão aí, a gente ouve, mas a presença dele na terra faz muita falta, porque ele falava muita verdade, que doía para ouvir, porque saber que nós entendemos a palavra de Deus, entendemos o que é Deus, mas a gente não quer dar mão ao nosso próximo, a gente não quer acabar com a fome do nosso próximo, cobrir o nosso próximo, a gente não quer acabar com o frio do nosso próximo, a gente não quer acabar com a discussão, com o problema. A primeira coisa que a gente fala, eles estão discutindo o problema deles. Deixa eles lá que eles se resolve. Aí não quer ir para a igreja, uma hora vai. Ou se não era crente mesmo, então não vai. Não é assim, irmão. A luta é constante, a luta de dia e de noite. E o nosso adversário anda ao nosso derredor para nos estragar.
Precisamos de ajuda um do outro. São momentos de abraçarmos um ao outro para que conseguimos força, revestimento espiritual, para que nessa peleja nós não pelejamos, mas quem peleje por nós seja o eterno Yeshua HaMashiach. Shalom para todos.